pessoal, beleza? Bom, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Antonelli, ex-atleta de futsal, ex-treinador de futsal do Orlando City, instrutor de cursos de treinador no Brasil, Estados Unidos, e também autor do livro Soccer Powered by Futsal. Uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor os benefícios do futsal para crianças e jovens. E quando eu digo benefícios, eu não estou falando apenas da parte física. Estou falando da neuroplasticidade, das conexões neurais, do QI futebolístico, dos estímulos da percepção, das capacidades cognitivas, em suma, da inteligência de jogo. Esse é o futsal. Espero que gostem. Com vocês, Marcelo Antonelli. Beleza, Marcelo? Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Primeiramente, antes de mais nada, eu te agradeço por ter aceitado o convite, ter a oportunidade de falar aqui com você. E, bom, eu gostaria de iniciar pedindo a você, por gentileza, se você poderia falar só um pouquinho. Eu sei que você jogou futsal profissional. Falar só um pouquinho da tua trajetória, né? Hoje você, inclusive, tem até livro publicado, tem aí o Soccer Powered by Futsal. Contar um pouquinho da sua trajetória até aqui, por gentileza. Tudo bem, Igor? Bom dia. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer aceitar e estar aqui conversando sobre as coisas que eu adoro: o futsal, o futebol, o esportes em geral. Ahn, eu gosto de dar uma. Consigo dar em 1 minuto e meio, mais ou menos, a trajetória minha, né? Cresci em Campinas, São Paulo, Brasil, jogando futsal, futebol, vôlei, o que aparecia pela frente, ping-pong, adorava na minha garagem, treinava contra a parede e voltava. Bom, jogava futsal pela seleção de Campinas, pelo Guarani, jogava futebol de campo pela BB de Campinas, joguei sempre profissional lá. Fui para a Unicamp, fazendo educação física e aquela coisa do Brasil, né? Fazia de tudo. Era o goleiro do time da Unicamp de futebol, era o treinador do time de futsal, jogava futsal pelo Guarani, jogava futsal pela seleção de Campinas. Bom, de lá fui para a Itália, jogar futsal profissionalmente. Joguei 6 anos na Itália. Da Itália vim para os Estados Unidos como treinador universitário. Eu vim para um trabalho que eu tinha conseguido. Passei mais de 10 anos aí na NCAA Division One, na primeira divisão da NCAA. Minha filha nasceu, deixei o esporte universitário, porque eu viajava muito. E como eu sempre tinha usado bastante esses conceitos do futsal para dar treino nos meus anos universitários, dentro do esporte universitário, eu usava esses conceitos de futsal. Como eu tinha um pouco mais de tempo, eu estava só com o clube de noite, cuidando da minha filha, resolvi colocar tudo no papel. Escrevi o primeiro livro da Soccer Power by Futsal. A partir do livro vieram vídeos, outros livros, contatos, a gente pode conversar mais depois. Mas foi crescendo a coisa e graças a Deus tenho oportunidade hoje de estar dando cursos em vários lugares pelo mundo, United Soccer Coaches. Vou parar por aqui então, para essa primeira inicial da trajetória. Ok, obrigado, cara. Obrigado pela mensagem, pela oportunidade. É, Até pela sua experiência, né? Você vivenciou isso. O que que você poderia dizer que o futsal ele agrega na formação, principalmente ali nos primeiros anos de prática futebolística, 7, 8, 9, 10 anos de idade? O que que você poderia dizer em relação
ao futsal e a essa fase aí da vida da criança? Então, na verdade, assim, um dos meus desafios com a Soccer Power Futsal é mostrar que o futsal ele pode ser importante mesmo em idades mais avançadas. Vamos lá, vamos dividir a coisa aqui. Isso eu tenho tudo publicado. Eu gosto de falar, tem dois jeitos que o futsal pode ajudar o futebol. Jogando futsal e conhecimento de partes do futsal, de táticas, de conceitos, de táticas individuais, táticas de grupos, conceitos, de princípios de jogo. Então, sua pergunta foi 7 aos 10 anos. Então, 7 aos 10 anos é muito mais na prática do futsal do que no conhecimento, né? Porque a 7 a 10 anos você consegue criar um ambiente de jogo, um ambiente de desenvolvimento com muito mais toques. É o que o pessoal sabe mais. Essa parte é a parte mais conhecida. Mais toques na bola, mais decisões, a velocidade da decisão, o aprimoramento técnico, a facilidade com o aprimoramento técnico, porque a bola facilita, porque o tipo de piso facilita, né? Pensa bem, se eu consigo controlar melhor a bola, vai ter mais chance de fazer um movimento mais desenvolvido. Se tem grande repetição disso, esse movimento vai desenvolvendo ainda mais, né? Então, todo o ambiente de competição e de jogo, né, nessas idades iniciais, ele facilita o desenvolvimento do jogador de futebol. E, obviamente, não faltam casos na cultura brasileira. A gente passaria uns 3 dias aqui falando, se a gente for citar o nome de todo mundo que começou no futsal e foi para o futebol. A Soccer Power Futsal, como eu contei alguns minutos atrás, eu criei ela usando o conceito do futsal no esporte universitário, tá bom? E isso tem muito pouco ainda sobre isso. Tem muito pouco conhecimento sobre como que a gente transfere esse conhecimento do futsal para o futebol de alto nível. Sim, é interessante isso aí que você falou, porque passando dessa faixa etária, né? Vamos pular, vamos avançar um pouquinho. Vamos botar ali adolescência, início da vida adulta. Vamos botar ali 17 anos de idade. Um sub-17 aí de um clube, né? Muita gente acha que para você pegar um atleta dessa faixa etária e tentar ensinar ou passar ou transferir algum conceito de futsal, não serve, tá velho, não vai aprender, não vai fazer diferença, enfim. Mas se você observar aí, por exemplo, os jogos em equipes de alto nível, de um zagueiro da equipe a outro zagueiro da equipe B, eles estão ali dentro de uma faixa de campo de 30, 35, 40 metros, né? E se a gente pegar uma quadra de futsal, você vai ver que ela tem essa dimensão aí mais ou menos, dependendo do padrão, mas está nessa faixa. Então, assim, o que que você diria, ou qual seria a sua opinião para quem tem essa linha de raciocínio? Que, não adianta você tentar ensinar conceito de futsal para um atleta mais velho, porque já passou, enfim, tem essa crença, né? Algumas pessoas têm essa crença. Futsal ou é para criança ou então acabou, não tem mais jeito. Qual a sua opinião em relação a isso? A opinião, como eu falei, né, 2 minutos atrás, as pessoas falta muito conhecimento. Né? Você falou assim, como é que a gente passa conceitos do futsal para alguém de 17 anos? Que conceitos que a gente está falando? Do que a gente está falando? A grande maioria das pessoas, grande, mais de 99% das pessoas, não vão entender como é que, por exemplo, o que eu usava no universitário do futsal? Você mencionou o espaço. Claro, com certeza, espaço reduzido é espaço reduzido, né? Isso tem muito treinamento hoje em dia. Realmente, o jogo do alto nível da cada mês, o espaço está diferente, né? O espaço atrás da defesa. Então acaba até deixando o jogo às vezes mais direto, né? Porque as pessoas puxam tanto as linhas e a grande maioria dos gols hoje em dia são um conceito, né? Que não se trabalha tanto no futebol, mas na base, não vejo muito, mas imprescindível. Começar uma corrida antes da bola, para poder quebrar essa linha e receber nas costas. Mas que conceitos do futebol que a gente está falando? Do futsal. Então vamos dar alguns exemplos. Quando eu trabalhava no universitário, primeira divisão, o que eu usava futsal? O caso mais típico foi assim com o meu número 9 com o centroavante. Como é que eu faço a bola chegar no meu centroavante ou na minha centroavante para conseguir ou girar e fazer o gol, ou fazer uma conexão com um passe com alguém, não só o passe para trás, mas o passe para dentro. No futsal, essa conexão com o pivô do futsal é tão desenvolvida que tem tantas opções, tantas variedades, que, Igor, eu nunca jamais vi trabalhado no futebol.
Period, em inglês a gente fala period. Ponto final. Não tem. Então esse é um exemplo. Então, para falar para mim, mas o conceito do futsal não pode ser aplicado ao sub-17, você está brincando comigo. Você pega e vai ver uns vídeos da- das- da- do que tem no futsal de alto nível, vai ver o que tem no futebol do mais alto nível. Estamos falando de Manchester City, Manchester United. Pega esses clubes top do mundo, inclusive às vezes com jogadores brasileiros, né, que cresceram no futsal aplicando esses conceitos. Ou conceitos, por exemplo, de combinações. Né? Eu fico doido que no futsal de base as crianças passam em 10 anos. Aí eu pergunto, que combinação que você aprendeu? A resposta é sempre a mesma. Ah, em inglês, né? O one, two. Ah, que mais? Wall pass. Aí qual que é a diferença? Ah, não tem diferença. O que mais você aprendeu? Ah, overlap, underlap, ou seja, corrida por dentro ou por fora. E acabou. Não tem nenhuma outra combinação. Se você for entrar no futsal de alto nível, tem tantas variações que a gente trabalha. Então eu usava, são dois exemplos básicos aí do como eu usava o futsal, conceitos do futsal para o futebol de alto nível. Entendi, entendi. Tá ótimo, obrigado. É, eu estava aqui recordando, né, você com a sua experiência, com o seu know-how, né, com o seu background, você teve a oportunidade de trabalhar num clube top aqui nos Estados Unidos chamado Orlando, né, o Orlando City, e você trabalhou nessa faixa etária ali pré-adolescente, não tenho certeza agora, parece que era 11 anos, alguma coisa assim. E eu queria saber o que você pode externar, né, compartilhar da sua experiência trabalhando ali com o teu conhecimento de futsal, trabalhando num clube de altíssimo nível, nessa faixa etária que é sensacional para você, que eles estão ali sedentos por conhecimento. O que você poderia compartilhar assim, com a gente, essa experiência sua? Legal, obrigado pela pergunta. Então vamos lá, Orlando City, né, um dos únicos dois, para quem não é aqui dos Estados Unidos, únicos dois clubes da MLS, que é a divisão mais alta dos Estados Unidos na Flórida. Tem o Inter Miami, né, onde está o Messi, está o Suárez, está o grupo lá do Barcelona tá lá, e o rival que é o Orlando City, que inclusive está indo melhor que eles esse ano, estão indo muito bem. O Maurício Negri, um brasileiro, não sei para quem conhece, um fisiologista da Copa do Brasil, foi fisiologista da seleção brasileira de 98 e 2002. Ele que me ajudou a ter entrevista com o Marcelo Nevelev, que era o diretor da academia do Orlando City. O Marcelo Nevelev, ele é argentino, mas ele já trabalhou no Brasil. E ele via como é que eram os treinos no Brasil, como é que era a integração com o futsal. Então, quando eu fui para entrevista para ser auxiliar do Sub-15. Tanto que no primeiro ano eu fui auxiliar do Sub-15 e Sub-17 da academia do Orlando City. Só que na minha entrevista, né, a verdade é que eu fico até com um pouco de medo de eu falar de futsal. Pô, e se o cara não gosta de futsal? Não, é um clube de futebol, um clube de futebol de elite. E tem gente que tem os preconceitos que você falou, que você comentou no começo. Aí eu coloquei só um pouquinho, eu falei, joguei futsal profissional, aí você gosta de futsal? Aí ele foi fazendo perguntas e ele tirou tudo de mim. Eu não ia fazer minha apresentação, né? Alguns anos antes eu tinha começado a soccer para futsal. Tinha já alguns livros, tinha vários vídeos de uma apresentação mostrando tudo que eu falei aqui nesse meeting hoje, eu ilustrando com exemplos práticos dessas combinações, desses conceitos do futsal no futebol. Ele falou: é isso que a gente precisa, Marcelo. Na época, o Orlando City nem tinha as categorias de base abaixo do sub-15. Era só sub-15, sub-17 e Orlando City B. Falou, cara, você é o cara que eu preciso para começar isso. E a gente montou um projeto. Sub 11, sub 12, sub 13, sub 14. Não começamos com todos, começamos com alguns. Aí, conforme os meninos foram crescendo, foram indo os outros. E ele me deu carta branca para aplicar a metodologia. Então, construímos uma quadra de futsal no CD do Orlando City, adaptamos um outro espaço, que era onde o profissional do Orlando City fazia musculação. É uma coisa de turf, né, arba sintética. Colocamos gols de futsal, as linhas. Então, ficou um híbrido, uma ponte entre futsal e futebol. E a metodologia que eu falei para ele, que ele aceitou, foram 5 dias de treino. 2 dias no futebol, 2 dias no futsal e um dia era street soccer. Ou seja, a molecada chegava, a pedagogia da rua. Chegava e faziam o que eles queriam. No sub 12 isso. Agora, tudo era completamente integrado. O que eu fazia no futsal, esses conceitos, eu passava do futsal para um jogo reduzido para o jogo de 11 contra 11.
Então, minha experiência respondendo essa pergunta foi ótima, porque eu apliquei, eu tive a oportunidade não só de trabalhar em Orlando City, mas de implementar minha metodologia lá. Entendi, entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que esse seu trabalho lá foi assim sensacional, cara. Eu me lembro que na época você comentou comigo e eu pensei, cara, isso já era para estar acontecendo no Brasil há anos, com todos os clubes da primeira divisão, segunda divisão, porque assim, isso é uma opinião minha, posso estar errado, mas quando eu acredito que quando alguém abre mão da sua cultura para copiar a cultura do outro, quem abriu mão da cultura fica mais enfraquecido, entendeu? Então, assim, goste ou não, queira ou não, a nossa cultura no Brasil, o futsal tá ali. Essa é a minha opinião, o futsal tá ali. Escola, pracinha, quadrinha, campinho, sempre tem um espacinho que é mais ou menos ali um 30 por 18, num cimento ou na rua, enfim, tá ali, né? E as escolas, seja a escola mais pobre do bairro mais pobre, tem a quadrinha de futsal. Então, assim, eu acho que nós no Brasil perdemos muita coisa. Por algum momento, de repente, começou a olhar muito para outros países, vamos copiar os caras. E, de novo, minha opinião, acredito que, assim, parece que está voltando, né? Eu tenho visto muita coisa na internet de clubes voltando a fazer futsal. O Vasco era muito famoso, cara, com relação ao futsal. Na época, o Pedrinho, o Felipe, né, o canhoto, sensacional jogador. Eles, na época que eles jogavam, tinha lá vídeo deles jogando futsal no Vasco com 7 anos de idade. Então, assim, o Vasco tinha, tem, né, um histórico muito grande em relação a isso. Eu acho que o Brasil perdeu ou deixou de lado um pouco o futsal por algum motivo, abriu mão das suas raízes. E isso que você fez no Orlando, nossa, quando você me contou, eu falei, cara, como é que ninguém enxergou isso para fazer isso no Brasil? Assim, tá aproveitando o que já tá ali na cultura e aperfeiçoar e ajustar, fazer os ajustes, né? E, pô, sensacional, cara, sensacional. Assim, obrigado pela resposta e eu acho que foi, né, eu fico feliz porque foi um exemplo bom, né? Um brasileiro lá, não é fácil, né? Um brasileiro nos Estados Unidos com um gestor argentino, como você falou. Então, assim, não é fácil, não é simples, né? E que bom que foi dessa forma, cara. Eu estava assistindo um podcast aqui nos Estados Unidos, foi ontem ou anteontem, e a palavra do rapaz lá do podcast, ele falou o seguinte: poxa, o Brasil tá aí com o Estevão, a Argentina tá com, falou o nome do atleta lá, 18, 19 anos, aí um jovem surgindo. O Brasil todo ano está surgindo alguém, agora, né, o do momento, o Estevão e tal. Enfim, América do Sul está sempre surgindo alguém, mas os Estados Unidos, palavras dele, né? Poxa, a gente não consegue, cadê o nosso jovem? A gente está perto de uma Copa do Mundo, cadê o nosso jovem de 19, 20 anos aí? Enfim. E aí a minha pergunta para você, ele disse isso, né? Eu concordei, realmente eu não vejo ninguém aqui nos Estados Unidos, a Copa do Mundo está aqui na esquina. Não vejo nenhum jovem talento aqui nos Estados Unidos aparecendo, né? Com 18, 19, 20 anos. E um país enorme movimenta milhões, talvez bilhões, né? Nessa faixa etária de formação de 6 a 14 anos. Qual é a sua opinião, assim, por que que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não aparece um nome aqui? Qual é a sua opinião em relação a isso? É uma ótima pergunta, né? Como você mencionou, é uma questão de opinião aqui. Não sou o dono Ah, da verdade, não posso, acho que ninguém sabe exatamente qual é a verdade. Provavelmente devem ser vários fatores diferentes contribuindo para isso, né? Obviamente, um fator que muita gente fala é a parte do pay to play, que ser muito caro. Inclusive, agora tem minhas equipes agora de futebol, tem um torneio, aí para ir no torneio, eles têm que ficar no hotel da competição, que exige eles ficarem no hotel da competição. Acabei de pegar, assim, eu vi uma mensagem agora, uma hora atrás. US$ 245 por noite, né? US$ 245 por noite, você vai um torneio aí, 2 dias, então US$ 500 só de hotel, né? Para um torneio de sexta, sábado, domingo. Então realmente exclui muita gente.
Então, eu acho que esse é um fator. Em termos de metodologia, obviamente, eu vou falar que falta, eu vou puxar a sardinha óbvia para o meu lado. Eu acredito muito na metodologia que eu acho que não é uma questão só do futsal. A Soccer Power by Futsal é uma visão bem aberta do futsal. Não é uma visão só futsal aqui. Né? É uma metodologia de futebol baseada no futsal e, como eu mencionei várias vezes, jogar o futsal e conhecimento do futsal. Então, considerando essa visão ampla do futsal, eu acredito muito nisso. Eu trabalhei com treinadores holandeses, espanhóis, ingleses, alemães. Sensacional. Nossa, esse é o cara que vem da Espanha, que vem da... Aprendi muito com vários deles, mas continuo achando que o que a gente tem, que é uma metodologia de futsal integrado ao futebol, de uma forma que seja consciente, de uma forma que tenha um sentido pedagógico, que tenha uma progressão pedagógica. Eu acredito que, obviamente, para mim é a melhor opção que você tem como uma base metodológica, né? E o fato dos Estados Unidos estar bem longe disso ainda, na grande maioria, para mim contribui para isso. Se tivesse uma base forte do futsal, competitiva aí, como você falou, primeiro aquela parte inicial aí dos 5 aos 8, 9 anos, já teria uma diferença técnica muito grande. E a partir daí, uma metodologia integrada para os próximos anos aí de formação, entre os 9, 12 e 13. A partir dos 13 vai ficando muito mais específico para futebol, mas, claro, ainda com alguns conceitos, ou aplicando esses conceitos desenvolvidos nos anos anteriores do futsal. Então, isso em termo metodológico. Deve ter outras razões para isso, né? Mas não, eu vou ficar aqui nessa parte financeira e uma falta de uma metodologia. Uma crítica minha, ninguém precisa concordar comigo, mas o fato que, assim, 95% dos treinos hoje em dia é atleta ficar passando a bola de um pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Só que é sempre, para mim, a mesma coisa. Não interessa se você muda a posição dos cones, mas o atleta tá fazendo a mesma coisa. São passes de 5 a 10 metros, com a parte dentro do pé, aquela técnica ideal, bola no chão o tempo inteiro, não tem decisão tática nenhuma. E a grande maioria dos treinos que eu vejo em vários clubes é isso. Eu tenho uma crítica quanto a isso. Para mim, eu faço passing patterns às vezes? Faço. Às vezes, 10 minutos no meu treino eu faço um pouco. Normalmente, quando eu faço, eu tento colocar algum componente técnico diferente, né? Um dos passes por cima, ou uma bola vindo por trás, procurando na realidade do jogo. Mas não concordo com a metodologia usada. É uma Sim, questão só metodológica? Os Estados Unidos vão desenvolver jogador? Não sei. sim, sim, verdade. Fala um pouquinho aí, por gentileza, do seu livro, né? Porque é uma, é uma ferramenta, na verdade, interessante que facilita, né, o entendimento do que você tem ali no futsal e o que acontece no campo. Então, eu tenho aqui o futsal, eu tenho o futebol de campo, né, o soccer, e existem ações motoras, ações futebolísticas, ações cognitivas, né? Existem ações em que você precisa perceber, identificar ali, raciocinar, avaliar e tomar uma decisão, e elas são muito parecidas, entendeu? E se você observar um jogo de futebol de campo, o tempo inteiro você está ali jogando 3 contra 3, 4 contra 4, são pequenos jogos dentro do jogo. Então, assim, do seu livro, o que você poderia falar, é, compartilhar em relação a isso, essa transferência, seja física, no ponto de vista de ações, né? Ou seja, no ponto de vista do soccer, que é o QI futebolístico, né? O que você poderia compartilhar do seu livro aí, por gentileza? É tudo do livro é sobre a integração do futsal para o futebol, o livro inteiro. Então vamos lá, hoje eu tenho 4 livros diferentes, tenho o livro original, eu tenho ele hoje em português, em espanhol, em italiano, em inglês, né? Para ir lá é só acessar soccerpoweredbyfutsal.com e na parte de books, livros, acho que você pode mandar o website depois para quem quiser ver, mas tudo no livro é sobre a integração do futsal e com o futebol. Então tem toda uma parte teórica do livro primeiro. Essa parte teórica do livro está ligada a links de vídeos para ilustrar os exemplos, né? Então, se você pega o livro online hoje, você vai lendo o livro, vai estar o link mostrando o conceito, né? Porque é muito mais fácil entender conceitos quando você tem a visão também. Então, você consegue juntar a teoria e a prática neles. Aí depois tem uma parte prática do livro. É uma progressão de sessões na quadra de futsal,
e depois uma progressão de sessões no campo de futebol. E essas sessões do campo de futebol são todas ligadas ao que tinha na parte de futsal. Esse é o livro original. Tem um outro livro que é só sobre a parte de goleiros e a transferência do goleiro de futsal para o goleiro de futebol. Eu fui goleiro, então eu vi isso na prática. E tem um sobre o Small Side Games, jogos reduzidos. Os jogos reduzidos, mesma coisa. Mostra a atividade na quadra de futsal, depois mostra no campo de futebol. Então, todos os livros, tudo que eu tenho no Soccer Power by Futsal é mostrando a integração do futsal com o futebol. Como você mencionou, tem vários aspectos cognitivos, controle de tempo e espaço, táticas individuais, táticas de grupos, princípios de jogo. E no futsal, muitas vezes, você consegue um número grande de repetições realistas do jogo, né? Mas, novamente falando, a metodologia não é uma metodologia só de futsal. É uma metodologia de futebol, que usa futsal, que usa transferência através de jogos reduzidos. A partir daí, você vai sessões específicas de futebol de acordo com o seu modelo de jogo. Então, Entendi. tudo no livro é a integração entre os dois. Não, sim, só para deixar claro aqui, vai ficar lá o link, né, na descrição. Eu vou colocar lá o seu website para quem quiser. E falando agora de Copa do Mundo que está chegando, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, qual é a sua opinião em relação ao que está acontecendo, ao que está sendo feito? Você pode, se você quiser falar do Brasil ou dos Estados Unidos, ou dos dois, enfim. O que que você acredita que, né, ou se você quiser comparar quando estava para ter a Copa do Mundo no Brasil, né? Aqui já teve uma Copa do Mundo, achava-se que a coisa ia explodir, o futebol, o soccer ia, mas de 94 não foi aquilo. Então agora está de novo, né? O que que você, qual a sua opinião em relação à Copa do Mundo que está para acontecer aqui, em termos do esporte em si no país? Que, por exemplo, lá no Brasil teve a Copa do Mundo, fizeram os estádios, mas já se passaram, né, mais de 10 anos. E qual foi o legado? Além do estádio, beleza, construiu-se o estádio, mas o que mudou realmente? Então, assim, agora está tendo uma Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. O que que você acredita que eles estão fazendo de bom, de ruim, ou não poderiam estar fazendo? Qual a sua reflexão em relação a essa Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos? Você que já mora aqui há muitos e muitos anos, tem uma experiência grande em relação a isso. Olha, Igor, vou ser bem sincero, não sou um especialista para responder essa pergunta, né? Minha área é mesmo metodológica, então eu falo como torcedor, falo como alguém que não está nessas decisões do que está sendo feito. Lógico que a gente pode comparando, né, a realidade do que foi no Brasil daqui. Obviamente, no Brasil, os estados tiveram que ser reformados em grande parte, teve que ter uma conversa financeira diferente no Brasil do que a conversa financeira aqui nos Estados Unidos, onde já tem uma estrutura total dos estádios, eles não vão ter que reformar as coisas, não vão ter que mudar muita coisa para a Copa Sim, do Mundo. Para eles é mais um evento em termos de estrutura, né? Ah, Existe um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos com as equipes da MLS cada vez mais construindo estádios específicos. Por exemplo, Orlando City tem um estádio de futebol lá em o Camp World em Orlando, que é um estádio grande de futebol que pode usar para futebol. Mas Orlando City construiu o estádio deles, um pouco menor, mas é um estádio bem legal, só de futebol. Aqui em Pittsburgh, eu trabalho para o Pittsburgh Riverhounds. Eles estão expandindo o estádio deles, um estádio super bonito, né, no centro da cidade, na frente do lago, do rio, lá em Pittsburgh, a colina por trás, é lindo o lugar. Você vê os outros estádios de Pittsburgh, só que estão expandindo agora para poder ficar na MLS ou na USL Division One. Na USL Division One vai ser criada para competir com a MLS. E como é que vai ser? Isso eu não tenho a mínima ideia. Isso não é uma coisa que eu tenho conhecimento. O que eu posso te falar é que eu sei é isso. A gente vai ter essa reforma no estádio aqui. Vários outros clubes pelo país estão aumentando os estádios deles. Ah, Obviamente, nos Estados Unidos, para quem não mora aqui, o futebol já é uma realidade em termos de participação. É o esporte mais praticado na base, que tem mais atletas jogando na base. O que acontece é que a cultura dos Estados Unidos, quando chega no high school e no profissional, eles vão ganhar menos que outros esportes americanos. Mas até o termo aqui nos Estados Unidos, soccer mom, né? A mãe do futebol,
que joga os atletas no futebol. Então, na base, já existem milhões, né? Tem milhões de federados. Acho que os Estados Unidos é o número um do mundo em número de jogadores oficialmente registrados. Porque entre a US Club Soccer e o SUF. Eu até esqueci todos os nomes agora. Sim, sim. United States Youth Soccer e United States Club Soccer. Né? Eles têm milhões. Então já é uma realidade grande sobre isso. O que está acontecendo está aumentando os salários no profissional, estão sendo construídos mais estádios no futebol. Entendi, Agora, entendi. respondo sobre a Copa do Mundo, se estão fazendo bem ou não, não saberia responder essa parte. Eu perguntei, de repente não fui claro na pergunta, porque eu achava, né, que deveria ter tido um planejamento em termos de produção de atletas, alguma coisa assim. Bom, a gente vai ter uma Copa do Mundo daqui a tantos anos. Vamos tentar preparar atletas que hoje são mais jovens, que eles estarão batendo tal idade na Copa do Mundo. Eu acredito que poderia ter sido feito alguma coisa nesse sentido, assim, sei lá. No Brasil já teve uns, por exemplo, o Zico, ele participou de um projeto que o Flamengo teve numa época, que era um projeto especial de formação de jogador. E a gente está falando de anos 70, entendeu? Imagina com a tecnologia de hoje, com as facilities, né, com a estrutura que os Estados Unidos têm, se eles dedicassem aí de 5 a 10 anos antes do evento para alguma coisa nesse sentido, eu acredito que teria tido frutos, entendeu? Porque se funcionou lá nos anos 70 com poucos recursos, pouca tecnologia, acredito que eles poderiam ter feito alguma coisa nesse sentido. É nesse Mas, sentido tem uma diferença dos Estados é, Unidos para o Brasil, para uma Alemanha da vida, né? Que se o time sim, não vai bem na Copa do Mundo e a gente vai ter uma Copa do Mundo no país, o país inteiro está pensando nisso. Se é no sim, Brasil, o país inteiro vai discutir a Copa do Mundo. Na é, Alemanha, a Alemanha perdeu, foi mal, 2002 perdeu do Brasil, montou um projeto de 20 anos. Aqui nos sim, Estados Unidos, essa força o futebol não tem ainda, né? Assim, da população total, geral, a gente vai ter uma Copa do Mundo aqui, vamos preparar para isso. Essa não é a mentalidade do americano. é, Tem, logicamente, uma boa parte já de estrangeiros, de pessoas que gostam de futebol, mas é uma cultura bem diferente, assim, não é uma coisa, o país vai parar para ver a Copa do Mundo, não vai. sim, 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 tá certo. Para finalizar, o nosso tempo está quase batendo. Eu sei que você atua numa outra área, numa área financeira, numa área de aconselhamento, não sei exatamente a palavra que eu poderia usar assim no português, mas uma espécie como é que é a palavra? O advisor em português, como é que seria o. Seria conselheiro. Isso, um conselheiro, consultoria, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sei que você atua nessa área também, não sei exatamente se com atleta, com ex-atleta, enfim. Você poderia falar um pouco sobre isso, por gentileza? Sim, é uma área assim que eu não esperava estar envolvido, mas tem duas crianças pequenas. Os Estados Unidos tem muitas coisas boas, né? Mas uma coisa dos Estados Unidos é que você tem que se preparar, né? Você tem que se preparar, você tem que entender como é que funciona o sistema por aqui. E eu não sabia muito, né? Minha vida inteira pensando no futebol, metodologia. Primeiro minha carreira como jogador profissional, depois como treinador universitário, depois trabalhando nos clubes, sempre procurando mais conhecimento sobre o futebol, sobre o futsal, sobre essa integração, e nunca parei mesmo para planejar meu futuro. Né? E com duas crianças pequenas aí que bateu, peraí, preciso aprender mais sobre isso. E conforme eu fui aprendendo mais sobre isso, né, fui conversando com empresas grandes sobre isso, me contrataram por essa facilidade que eu tenho de conversar com as pessoas. Então hoje eu trabalho ajudando as pessoas a se planejarem para o futuro, presente, entender como é que funciona as coisas aqui nos Estados Unidos. É um trabalho que foi bem desafiador para mim, continuo aprendendo bastante sobre isso, mas eu faço porque eu acho que as pessoas precisam. Gosto de trabalhar muito com treinadores, a maioria das pessoas que eu trabalho são treinadores, jogadores, e também muita gente da comunidade brasileira, né, que falta muita informação. Então eu me sinto bem ajudando a passar essas informações, ajudando a explicar as opções. Sim, sim, tá ok. Então, seria uma espécie de consultor financeiro ou algo assim? Seria uma situação como essa? Sim, esse seria o nome oficial. Porque em inglês é um nome diferente, né? Mas esse é o Sim, nome oficial. entendi, entendi. Então, por exemplo, seja um atleta, seja um ex-atleta, seja um treinador, alguém que de repente está fazendo
algum tipo de dinheiro, uma quantidade que todo mês sobra alguma coisa, o cara não sabe o que fazer, e de repente ele conversa com você e fala: Olha, como é que eu posso fazer isso? Que opções eu tenho? Qual a sua opinião? Esse tipo de coisa? Sim. Eu não posso entrar muito nos detalhes por uma questão profissional, né? Que Sim, para conversar em detalhes sobre profissão eu tenho que estar nas minhas próprias. Eu tenho que usar os veículos do meu trabalho. sim, Mas sim, quem quiser conversar, eu estou aberto a conversar, explicar rapidamente como é que funciona, passar mais informações, tá ok, procurar ajudar, como eu falei, a comunidade brasileira e a comunidade do mundo esportivo. Né? tá São ok, esses os dois mercados que eu trabalho. tá ótimo, tá ok. Vou colocar, de qualquer forma, vou colocar o seu contato, o link até para o livro lá na descrição. Tá ok, Marcelo, muito obrigado. O tempo voou, tá? Obrigado pela oportunidade de falar com você. Assim, eu sou fã do futsal, sou teu fã, te conheci já há alguns anos. Você sempre disposto, educado, com boa vontade, né? Enfim, isso é sensacional. Te agradeço pela oportunidade, pelo seu tempo, tá? Por ter aceitado o convite de vir aqui e passar um pouquinho da sua experiência, os seus pensamentos, suas reflexões. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, retribuo as palavras, Igor. Deixa eu conhecer você, sempre uma ótima relação, vejo seus trabalhos. Parabéns pela iniciativa desse podcast. Eu acho muito legal. Muito sucesso aí para você e fico à disposição para ajudar Tá, você e quem eu puder ajudar. tá ok. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Bom dia aí para você, tá? Obrigado. Obrigado, igualmente. Até mais. Até mais.